Perder o medo de aparecer. Aparecer não necessariamente é na mídia, mas é aparecer diante da vida, da sua identidade. A gente às vezes cresce ouvindo, não chame atenção. Quem se mostra demais é metido. Quem você pensa que é para aparecer? O orgulho vem antes da queda. Você é esquisita, você é estranha. Você não leva jeito para isso. Ah, mas você tem muitas pendências na sua vida. Como que você quer aparecer? Se você não cuida nem da sua própria vida. Essas e outras frases, barra pensamentos, barra sentimentos, é um dos principais vilões pelos quais as pessoas não conseguem aparecer. A autocrítica, tudo que elas acreditam que é verdade sobre elas, elas simplesmente reproduzem no comportamento. Agora imagina, quem lucra com isso? Nessa live de hoje, você vai aprender como perder o medo de aparecer. Como perder o medo de aparecer. A gente vai fazer dinâmicas e exercícios práticos para você entender o porquê que você está nesse nível. Se você está me ouvindo, digite aqui o número 10, por favor. 10, só para eu ver se você está me ouvindo. A gente vai fazer uma série de lives onde eu vou trazer convidadas que elas vão contar parte da história delas, situações que elas passaram. Então eu quero que você me diga se está me ouvindo. Ó, a Elza maravilhosa, Maurício, bem-vindos. Elza falou 10, Maurício falou 10. Então meu microfone tá bom? Tá, né? Tá sim. Deixa eu chamar a nossa convidada maravilhosa de hoje para fazer parte. Cadê ela? Vê se você me pede para entrar na live. Pede para entrar na live, Jeane. A gente tem que fazer uma live juntas também, viu? Oi, Bom maravilhosa! dia, bom dia. Deixa eu alinhar aqui. Ah, peraí. Meu tripé, que eu acho que ficou com a cabeça um pouco baixa. Pronto. Como é que você está? Estou ótima, graças a Deus. Tá conseguindo me ouvir, me ver direitinho? Sim, a internet Ótimo. hoje está daquele jeito, mas está dando para ir. É engraçado, vira e mexe acontece isso. Me diga uma coisa. O que que você faz? De onde você é? E o que que você espera para 2026? Fala para mim. Deixa eu só dar uma organizadinha aqui. Tá tranquilo. Gente, quem Pronto. tá entrando aí agora, deixa eu compartilhar a live com as meninas. Comenta para mim o número 10 se você está me ouvindo. Eu vou pôr meu celular em pé. Se você está me ouvindo, número 10. Tá tudo certinho, vídeo e áudio. Escreve para mim um medo que você tem. Medo de Ó, aparecer. Tá eu tenho virada a sua live, tá virada. isso. Eu vou dar uma saidinha aqui, só para me ver resolver uma situação, eu já volto. Tá bom. Rapidinho. O medo de aparecer, muitas vezes. Oi, Wagner, maravilhosa. Depois me chama no zap, Wagner. Quero falar contigo. Jaqueline. O medo de aparecer, ele tem bloqueado os seus resultados financeiros. Escreve aqui para mim assim agora, ó. Escreve, ó. Eu me permito, nesse dia, perder o medo de aparecer. Comenta aqui. Eu me permito, nesse dia, perder o medo de aparecer. A vergonha, ela é a precursora da falta de dinheiro. Quando você escolhe inconscientemente não aparecer da forma adequada, da forma de equilibrada, voltando para o merecimento, você não consegue prosperar.
E é por isso que você precisa perder esse medo. Vamos novamente chamar a Jeane. Oi, meu amor, bem-vinda de Pronto, volta. retornei aqui, Fica tranquila. mas não está muito colaborando, não. Mas vamos lá, já deu Vamos para. lá. Se ela cortar, cortou, tá? Tá ok. Tá, poderia repetir a pergunta novamente? Sim. Qual cidade você mora? O que que você faz e o que você espera para 2026? Aí a gente vai Ah, começar. tá bom. Bom, Gente, eu sou. vocês, rapidinho, vocês que estão me vendo, eu tô olhando para cá para baixo para eu ver os comentários na tela maior. Então eu tô olhando para cá, mas eu tô prestando atenção. É só porque eu preciso ver os comentários aqui, que o pessoal manda às vezes até privado. Vai, meu amor. Eu sou baiana, mas eu moro em São Paulo hoje. Quer dizer, moro no interior de São Paulo, né? Uhum. Palavra do Oeste, não sei se vocês já ouviram falar. Uhum. E hoje eu sou mentora e sou terapeuta também. Uhum. Qual é a sua especialidade como terapeuta? Na realidade, eu mergulho mais profundo na questão de energias, Uhum. equilíbrio. Vibração, frequência. Isso aí. Perfeito. E, Giane, me diz uma coisa. Você já teve medo de aparecer? Eu sei que, assim, entenda, medo a gente sempre tem. Imagina que eu vou aparecer para 10 mil pessoas num auditório. É diferente de aparecer para 5, para 2, para 3, é diferente. Então, em algum nível, todo ser humano tem medo. Mas eu tô falando assim, gravar um vídeo, mostrar a cara, dizer assim, ui, eu tô com esse trabalho aberto, se mostrar, mostrar a sua identidade para o mundo. Me conta a sua história. De onde você veio, como foi a sua história, a sua situação. E eu sei que todas nós estamos no momento ainda de construir as nossas questões. Então eu quero que você não se preocupe com isso. É só você contar como foi a sua história, como, da onde você veio, o que que aconteceu, como vive, como se reproduz. Tá bom, vamos lá. Primeiro, eu tive uma infância muito difícil. Fui criada sem mãe, né? Só com meu pai. E o Sim. meu pai, sou grata a Deus pelo meu pai ter dado conta do recado, que não é fácil, né? Hoje eu tenho Não. 2 filhos, sei que não é fácil para uma mulher cuidar de criança, imagina um homem solteiro. Só que meu pai com aquela mentalidade lá de 1900 e bola, sabe? E aí, assim, eu cresci num ambiente muito privado de tudo, não podia nada. Podia O que que não brincar, podia? O que que não podia? por exemplo, se tivesse uma ou duas meninas, a depender do comportamento, eu ainda brincava um pouquinho. Caso contrário, não podia. Se tivesse menino, não tinha como. Eu não podia falar, eu não podia me defender, eu não podia nada. Então, assim, a minha comunicação depois de adulta ficou fechada. Prejudicada, travada. Isso, por conta desse comportamento. Na escola, eu sofri muito bullying, e aí aquela questão, eu não podia falar porque eu ficava pensando assim, se eu reclamar, se eu for me defender aqui, meu pai vai ficar sabendo e vai me bater. E apanhava e aguentava calada. Isso, aguentava calada. Aí eu não tinha minha mãe para dar suporte, né? Meu pai trabalhava o dia inteiro, eu ficava sozinha com meu irmão, a gente brigava mais do que tudo, porque a gente, ali, né, aquela questão. E a gente não tinha alguém para auxiliar, vamos dizer assim. Os vizinhos que a gente Sim. tinha estavam um pouco distantes. Então, a gente morava na roça, tudo ali. E aí, eu fui crescendo, depois eu fui morar em Salvador. De onde? Oi? Você é de onde? Brasília. Ah, de Brasília. Ah, tá. Então você não conhece a Bahia, né? Eu já fui na Pituba. Hum. E aí eu fui morar em Salvador com o pessoal, onde cheguei lá, passei por muitos abusos de autoridade. As pessoas me batiam, né? O pessoal daqui ficaram responsáveis por mim. E com aquilo eu só fechava. E fiquei calada ali até que chegou um dia que eles foram visitar a família deles, né? Que ficava lá onde a gente morava próximo, e aí eu não voltei mais, mas também não falei o porquê. Sempre foi assim. Resumir a história porque é muito grande. E Não aí, tenha pressa, pode ficar tranquila. com isso, só foi enchendo a minha vida de bloqueios. Bloqueio para todos os lados que você imagina. Bloqueio, bloqueio, bloqueio. E aí agora, como que a gente faz na fase adulta? E você sentia falta da sua mãe? O que que passava na sua cabeça, assim, Jane? Me conta, quais eram os pensamentos e sentimentos que você tinha em relação à sua mãe na época?
sentimento de abandono e culpa ao mesmo Culpa tempo. por quê? Porque eu achava que eu tinha, tipo assim, isso tinha sido um erro, sabe? Eu tinha sido um erro porque eu esperava muita coisa do parte do meu pai, que machucava muito, né, o nosso convívio, privava ali, eu não entendia, na realidade, assim, eu só sempre me questionava, não entendia. E aí, Deixa só eu fazer um adendo rapidinho nisso aí. Gente, ela está dizendo o seguinte, que quando a mãe dela ficou ausente, ela sentia culpa, além de outros sentimentos. O que que acontece? Eu queria explicar uma coisa para vocês em relação a isso. Quando o pai e a mãe da criança, eu estou falando da criança, ele morre, ou ele vai embora, ou ele se ausenta por muito tempo, ou algo acontece que a criança fica privada daquele pai e mãe. Inconscientemente, ela acha que ela que causou aquilo. E aí o que acontece? Ela pensa assim, ó, se eu não tivesse dito aquilo, se eu não tivesse pedido aquele brinquedo, se eu não tivesse feito daquela forma, se eu não tivesse feito xixi em tal lugar, se eu não tivesse xingado a minha mãe em pensamento. Então ela começa a se culpar, e aí o engraçado é que quando um dos pais morre, eu tô falando isso até 12 anos de idade ainda interfere, tá? Desse jeito aqui. A criança, ela se sente assim, eu fui abandonada. A pessoa me abandonou, ela foi embora porque quis. Por que que ela não se cuidou? Por que que ela não fez algo para mudar isso? Então, existe uma culpa e um julgamento. Isso acontece com todas as crianças. Algumas se lembram, outras não. E outras têm memórias afetivas e emocionais que vão trazer isso para a vida adulta. E a pessoa fica pisando em ovos. Então, ela perde toda a identidade dela de espontaneidade, de merecimento, de autocuidado, e ela deixa de aparecer. E aí entra na mente dela uma crença de que ela não é boa, que ela não é o suficiente, que ela é uma pessoa errada. Infelizmente, isso acontece. Por que eu estou falando isso? Que eu quero aproveitar o da Giane só para você saber que você não está sozinho nesse pensamento, nesse sentimento, e que tem como sair. Porque eu também passei por isso. Bora, Giane. Aí você se sentia culpada, se sentia sozinha. isso. E aí, a fase mais difícil para mim sempre era na escola, na época do Dia das Mães. Porque a mãe de todo mundo chegava e eu sempre tinha aquela esperança que a minha ia chegar também. Lógico, não naquele momento ali, a minha mãe vai aparecer do nada. Mas eu alimentava dentro de mim que um dia eu iria também fazer a apresentação na escola com a minha mãe, do meu lado. E aí, às vezes, eu ia lá pro banheiro chorar, quando eu via. Sempre eu participava do jogral, né? Então, assim, eu tenho minha madrasta, né? Minha mãe de criação, quer dizer, ela já, quando ela foi para a companhia do meu pai, eu já tinha 10 anos de idade. Mas, assim, a gente tem uma amizade muito linda, né? Menos problema. Sou grata a Deus pela vida dela, pelo que conseguiu fazer ainda com a gente, pela gente, né? E aí, o que acontece? Então, era muito difícil, eu participava do jogral ali, participava de tudo. E aquilo é uma ferida que não tinha tamanho, só que eu não falava para ninguém. Na realidade, eu nunca trouxe minha vida ao público. Acho que as pessoas que me conhecem não sabem nem 2, 3% da minha vida. Jeane, deixa eu te falar uma coisa. Quando você fala a sua experiência, quando você revive, as pessoas elas se conectam, elas entendem que elas também passaram e que elas não estão sozinhas. E dificilmente, Jeane, a gente vai passar por nossa infância e trazer hoje e não se ficar emotiva, e não chorar, não tem como. A gente é ser humano. Às vezes a gente está curada de muitas coisas e outras a gente nem sabe que precisa. Então, muito obrigada por você falar, viu, querida? Tá bom, vamos lá. E aí, eu vou pulando etapas, porque assim, senão a gente vai perder muito tempo lá atrás. Não, pode subir, voltar, pode ir para a infância, volta para adulto, mistura tudo, fica tranquila. Tá bom. E aí, o tempo foi passando, eu fui crescendo, depois entrou a minha madrasta na jogada, né? Passamos por alguns desafios, sim, até se adaptar, é tudo novo, né? Ela também era muito novinha, não tinha experiência. Ao invés dela ir cuidar nas coisas, ela ia brincar com a gente. Mas aí, foi um período muito bom. Só que meu pai, assim, sempre com aquela mentalidade, até hoje. Mas consegui passar para a fase, vamos dizer, da adolescência. Na minha adolescência, foi que a coisa foi ficando privada mesmo. Eu só tinha direito de, normalmente, para a escola.
queria fazer curso de cabeleireiro, meu pai não deixava. Para fazer um trabalho de escola, meu pai não deixava. Nada. Mas ele queria que eu desse conta de passar de ano, de ter boas notas, de ter bom comportamento, tratar bem as pessoas. E eu vivia assim aquele. Na realidade, eu não conseguia compreender. Eu pensava assim, eu nova ainda, eu pensava assim, ué, a vida, se a vida foi isso, eu estou fazendo o quê? Né? E aí, mas sempre, desde aí, que as minhas coleguinhas de escola sempre traziam um problema para mim, me falava a história e dizia assim, o que você acha? Às vezes ali surgia o conselho, não sei como, mas surgia, né? Resolvia a situação. Tanto e eu fiquei tão privada e eu cheia de sonhos, cheia de objetivos. Eu tenho a mente um pouco acelerada, então eu já penso lá na frente. E aí eu falei, mas como você fez essa situação? Foi onde eu conheci o pai dos meus filhos. A gente convive mais junto, por conta de situações de infância, né? E aí, o que acontece? Eu resolvi, falei assim, não, eu vou casar, vou sair de casa, porque a coisa vai melhorar aí. Aí, por muitos processos, e aí com 19 anos engravidei. Engravidei porque eu quis para fugir de uma situação. Porque aí foi, como eu falei para você, foi que foi ficando mesmo aquele, sabe, aquele bloquinho e eu não conseguia nem respirar. Deixa eu fazer só uma observação. Muitas mulheres, elas se casam para sair de casa. E aí elas se casaram muito novas para sair de casa, e elas passam anos com essa pessoa, e quando elas querem se divorciar ou sair desse relacionamento, porque não foi um relacionamento construído com maturidade, elas são julgadas, elas não dão conta, elas falam, meu Deus. E muitas delas é o próprio abusador. Então, assim, é muito desafiador essa questão, né? Mas fala, meu bem. Isso. E aí, o primeiro ano foi mil maravilhas, né? Quando foi passando daí, aí envolveu sogra, parente, sabe? Todo mundo se intrometia, eu não sabia dizer não, eu sempre calada, aí não sabia me defender, tá com a filha, e aí foi, aí juntou as emoções anteriores e foi, acumulou. É como se eu me visse, por exemplo, eu tô viva, enterrada, com um monte de entulho em cima de mim, sem poder sair dali. E o tempo foi passando, aí veio traições, humilhação e veio situações. E eu sempre tinha na minha mentalidade que havia uma saída. Como? Eu não sabia, mas havia uma saída. E aí o tempo foi passando. Eu tive minha filha com 4 anos depois, eu engravidei, mas acabei perdendo. E aí, quando eu fui ter meu filho, ela já estava com 9 anos de idade. Mas sei, todo esse período era tipo, as pessoas na rua não sabiam que eu vivia dentro de casa, né? E aí, nem falar para a família, porque eu tinha medo de me abrir com o meu pai, ele, né, me crucificar. A única pessoa que eu ainda desabafava um pouquinho era minha madrasta. Ela me entendia, me compreendia, mas não podia fazer muita coisa. E o tempo foi passando, e inclusive algumas repetições a gente acaba passando para os filhos, a forma que foi criado, né? E aí acabou que eu, inconsciente, acabei privando minha filha de muitas coisas também. Não, lógico, na mesma proporção do meu pai. Mas, Sim. por exemplo, meu pai ensinava pra gente que respeitar era, mesmo você estando errado, você se calar. E essas repetições acabou passando para ela ia falar alguma coisa. Não, você fique quieta, Como porque, você se sentia estando certa e não podendo falar a sua verdade? nossa, angustiante demais. Eu faltava morrer. Era muito difícil. E outra coisa, e a diferença entre eu e meu irmão era muito grande, porque às vezes meu irmão, sim, ele falava, e meu irmão, às vezes, ele debatia um pouquinho com meu pai, e às vezes meu pai não falava nada, eu não punia ele. E aí, em muitas vezes, em conversas com vizinhos, eu via meu pai falando assim: ah, não, é porque menino é diferente, macho tem que falar, menina não, menina tem que se calar. E aí eu me sentia injustiçada, então eu sentia culpada. Poxa, estraguei a vida da minha mãe, estraguei a vida do meu pai, tô aqui, não tem sentido. Quando eu estava com 16 anos, eu tentei suicídio, não deu certo. E sempre eu tinha esse pensamento, né? De falava, não, um dia eu paro de dar trabalho para todo mundo. Aí, o tempo foi passando, as brigas foram acontecendo dentro de casa, e foi, até que eu tive o encontro com Jesus. Isso em 2008.
Só que assim, eu achei que seria a saída, né? Parece que o negócio piorou. Meu Deus do céu. Por quê? Eu comecei agora a passar batalhas nem só física, mas também espiritual. E eu não estava pronta nem no físico, nem no espiritual, e aquilo. Aí cheguei ao, sabe, ao vale da sombra da depressão. Só que quando eu olhava para minha filha, eu dizia assim: não tem quem defende, não tem quem, sabe? Então eu comecei a viver em torno dela. Então tudo que eu fazia, que eu suportava, era em Era uma nome da filha só, defesa. era só um filho, né? Até então era só uma. Ela foi sozinha até os 9 anos. E aí tudo que eu fazia, né, em prol da defesa dela, para defender, para ela não ter que passar o que eu passei. E vai a coisa acontecendo. Pelo chamado que eu tenho, a coisa foi na internet. Gente, Aí, a internet da Jeane tá falhando porque lá tá chovendo, então vamos dando um jeitinho de entender aí. e aí, com isso, quando depois eu tive meu filho, foi um processo também que eu passei. Meu filho foi uma promessa de Deus, porque eu não queria ter mais filho, né? Mas foi uma promessa, do jeito que Deus falou, aconteceu. E só que na mesma época que eu engravidei do meu filho, o pai do meu filho estava tendo um caso com uma moça, com uma vizinha, e eu não sabia. E aí, quando meu filho nasceu, com 45 dias, eu vim para São Paulo. Deus fez um mover, já tinha falado antes, estava esperando o meu filho nascer. Quando nasceu, aí a gente veio para São Paulo. Tudo bem. E aí, com isso, só que assim, Deus não me deixa enganada com nada. Eu tinha sonhos, todos os dias eu acordava com aquela convicção que tinha alguma coisa errada, eu não estava certo, eu não conseguia destrinchar o que era. E eu, como na época, estava naquele fervor, muita oração, muito jejum, muito propósito, e aí, tudo bem, ficamos aqui em São Paulo, aqui não, em outro lugar, em São Paulo, por 3 anos. Nesse período desses 3 anos, eu tinha que ir na Bahia ver minha casa ficou alugada, ver a família, enfim, né? Levar o meu filho, já estava grandinho, para todo mundo conhecer e tudo mais. E aí, o pai dele começou a implicar, dizendo que ele não estava na hora ainda, e que era para ir todo mundo junto, mas ele queria defesa. Aí, tudo bem. Mesmo assim, eu orei, Deus, eu ia viajar em janeiro, no mês de novembro, Deus pediu para fazer um propósito de oração e jejum, eu fiz, eu não estava entendendo nada, um monte de angústia e questionamentos, e fui. Quando eu cheguei lá, todo mundo assim, né, meio pensando que eu sabia de toda a história, e tipo assim, nossa, ela suportou. E eu sei que nessa etapa aí, três casamentos foram embora do envolvimento. Quando eu cheguei lá, eu fui na casa de uma pessoa e essa pessoa achou que eu já sabia de toda a história e começou a me contar a história. Aí eu fiz o quê? Eu sentei, entrei no barco também e fui remar. Fiz conta que eu sabia mesmo. E nem o que fazer de conta que eu sabia, veio toda a verdade para fora daquilo que eu já desconfiava. Não falei nada para ninguém, mais uma vez me calei, porque foi o modo. Eu fui formada, me calei, fiquei ainda uns 10 dias lá na casa do meu pai até viajar. Viajei, não falei nada para ninguém, não falei nada para ele. Fui vendo aqui, descansei, deixei a poeira se acalmar, chamei para uma conversa e pronto. A gente resolveu entre aspas, né? Aí resolvemos ir embora, tal. Fui na frente com os meninos e ele ficou, aquela coisa toda. Quando chegou, aí ele inverteu o papel, entendeu? Ele começou a pregar para o povo, para a sociedade, porque eu estava na igreja e ele não estava. E dizer que eu tinha feito aqui em São Paulo com ele. Foi. Aí pensa aquela avalanche de lá de trás, com Da tudo isso, infância, volta de novo. Ou seja, todo o padrão que você tinha na infância, ele volta no casamento. um casamento. E aí agora já com 2 filhos, e aí fui viver com os meus 2 filhos, passei necessidade. Meus filhos passaram por situação difícil, precisei ter dias de deixar eles comerem um pouquinho que tinha e eu não comer, porque era o que tinha, né? Principalmente o meu filho que estava pequeno. Eu comecei a trabalhar na casa de um pessoal lá, e quando eu fazia o almoço, eu fazia o almoço as lágrimas caindo, né? Porque
Eu sabia que lá tinha variedade para escolher, e em casa eu não tinha. Às vezes eu tinha um ovo com um pouquinho de arroz para os dois dividirem e comerem, e aí como que eu ia sentar numa mesa com ela para comer? Cada filé, frango, tinha variedade para escolher ali. E muitas vezes eu coloquei o almoço no prato, a lágrima, onde eu não conseguia comer. E colocava, guardava O que, comida. o que, o que, o que a Giane está falando aqui é aquilo que eu fiz até uma dinâmica com as meninas. Quando os seus, não tem, você não sente merecimento e autorização para desfrutar. Então, olha que interessante, como é importante você trabalhar essas emoções. Uhum. Você está diante de uma vida boa, mas você não consegue desfrutar porque os seus não tiveram. Então imagina, a mãe não tem comida, eu também não como. Se a nossa família não teve uma vida sentimental boa, por que a gente vai ter? Se eles não tiveram dinheiro, por que você vai ter? Olha só a Então, a gente sempre profundidade. carrega a culpa. E aí, mais uma vez, aquele sentimento de culpa. Poxa, para que eu tive filho? Aí agora não foi. Eu estou fazendo meus filhos sofrer. Não, mas para que eu tive? Começou aí agora os questionamentos, né? Ah, se eu já tive a vida que tive, agora meus filhos. E outra coisa, eu tinha aquele apego emocional, que a gente acha que às vezes é muito amor, né? E às vezes é apego emocional porque eu não tive amor da mãe, não tive amor do pai. Sim, E agora eu estou sozinha com meus filhos, o que acontece? Eu defendia, eu era uma leoa com os meus filhos, sim, sabe? Por quê? Você entende agora onde eu queria me encaixar. Então, isso gerou uma dependência emocional e isso me dava o prazer de dar cobertura aos meus filhos, achando que era muito amor. E não, foi uma dependência emocional. sim. E E, aí, com, e como que você se sentia percebendo que você estava repetindo o padrão da infância de rejeição de novo e abandono? não, até aí eu não percebia isso. Não, né? Não, eu vivia no automático, eu não. É assim, eu sempre pensava assim, por quê? Era só no porquê. Porque eu vim para viver isso, Deus tem tanta promessa ali na minha vida, eu estou vendo o mundo aí, sabe, com muitas oportunidades, pessoas menos fazem menos que eu e já estavam na frente, aqui ali, sabe? Sempre vivia nesse loop do porquê. E que hora que você percebeu que a sua vida deu uma virada, que ela melhorou? E quando a gente fala dar Ah, uma virada, meus amores, deixa eu só explicar uma coisa. Não é que a Giane já está no nível em que ela deseja. Não é que as pessoas já estão, elas estão crescendo e avançando, mas assim, igual estava, não está mais. não. Então, quando é que você percebeu isso? Isso aconteceu em 2018. Eu passei por uma situação muito difícil, muito mesmo. E aí eu comecei a escutar muito. Eu comecei a ver alguns vídeos no YouTube, na realidade, né? Eu pesquisava lá, como sair da tristeza? Como. Sempre essas perguntas. Como ter um dia feliz? Ou como isso, como aquilo? Foi isso. E aí, eu já com a visão no empreendedorismo, já tinha meu salão, eu também, hoje eu não exerço mais a função, mas eu fui por muito tempo cabeleireira. Só que eu nunca quis assim, as coisas de um modo raso. Eu quis uma coisa profunda. Eu era cabeleireira, mas não me conformava de ser uma cabeleireira. E Uhum, algo além. Foi uhum, quando eu conheci a Josi Figueiredo, ela é terapeuta capilar integrativa. No uhum, mundo das integrativas, eu comecei já a entender muita coisa. Aí já deu aquele, sabe? E uhum, aí, eu também tinha um desejo muito grande de trabalhar com massoterapia. Eu mudei de cidade, lá não conhecia ninguém. E aí, até eu levantar o meu nome lá naquele lugar, eu fui para a área da massagem. Na área da massagem, essa tutora desse curso, ela é muito. Ela é mais uma psicóloga do que uma terapeuta, ou do que uma tutora de massoterapia. E ali, conforme eu ia estudando, também aquilo foi abrindo portas, abrindo caminhos, até onde eu falei, e voltando um pouquinho. E sempre na igreja eu ajudava a pessoa. Deus sempre falava assim: eu vou enviar gente grande na tua casa. E eu dizia: meu Deus, para quê? É pessoas pedindo oração, é pessoas pedindo conselho, principalmente na área que eu não tinha, que era o casamento. E o que foi que me fez despertar, sair, dar um salto mais alto nisso aqui?
Foi quando um dia, lá na minha cidade tinha uma missionária que era aquela missionária procurada por todo mundo, exemplar, e todo mundo via ela, sabe, tudo no lugar bonitinho. E, inclusive, eu pedia muita oração para ela. Então, um dia à noite, em casa, Deus já tinha falado, tinha usado uma pessoa para falar que ia me dar uma surpresa, porque ele já vinha falando sobre essa questão de mentorar mulheres, de ajudar, de guiar, de aconselhar, de falar sempre nas igrejas, sempre trabalhei no ciclo de oração, sempre envolvendo mulher. E aí, um dia eu tô em casa, passando, só Jesus na minha porta, e eram umas 7h da noite. Quando eu vou abrir a porta, eu sou que eu, uma missionária, foi de bolsas, as lágrimas descendo, e falou assim, Jesus mandou vir aqui. Eu falei, quê? Eu falei, não. Eu tava indo tal lugar assim, Deus mandou vir pra aqui tua casa. Parei assim, sabe assim, parecia que eu tinha desmaiado, parece que eu saí do corpo e voltei. Aí eu falei assim, meu Deus, mas como assim? Aí agora dentro de mim, meu Deus, ela veio fazer o quê? O que é que eu vou falar pra ela? Aí ela foi, tentou, acolhi ela, tentou e falou assim, olha, eu tive uma discussão com meu marido, assim, ela tinha um filho pequeno, que brincava sempre com o meu, e eu acho que ele tinha 1 ano e pouco na época. E aí ela falou que deixou os 2 filhos maiores e esse, o pequeno, com o pai, e sumiu, saiu de casa que ninguém viu. Mas quando ela ia em determinado lugar, que ela já ia pra rodoviária, pegar o ônibus, ela saía assim, sabe? Sem destino. Aí Deus falou assim, vai por causa da minha fé. Aí eu falei, bom, Deus, eu dentro de mim, falei, se o senhor mandou ela vir pra aqui, o senhor me diz aí o que é que vai acontecer, porque eu não tenho nada pra oferecer pra ela. Aí ela falou assim, e aí, o que você faria no meu lugar? Aí texto, eu não tinha mais o meu casamento, eu estava vivendo uma situação que só Deus, né, financeira, as coisas em casa faltando, eu eu ia trabalhar, eu passava o dia inteiro no trabalho, lá eu chorava escondido, quando não tinha ninguém, lógico. Minha vida era só chorar. Chegava em casa e fazia o quê? Tomava banho, cuidava de pouco dos meninos, o menino ia brincar, eu ia assistir TV, eu ia para o quarto chorar. Então a minha vida tornou lágrimas. E aí ela começou a me falar, e naquele momento ali, Deus começou a me dar palavras, inclusive até a palavra que eu abri a Bíblia, fez sobre a mulher sábia. E começou a vir, deu os conselhos para ela, tal, tudo, mas ela foi para casa e voltou. E voltou, e graças a Deus estão juntos até hoje. Então foi aí Restaurou. que foi. Aí a partir daí eu fui buscar. Sempre no meu salão, as pessoas iam aparentemente para beleza exterior, mas saía de lá com a beleza interior restaurada. E quando foi que você deu a virada para terapeuta? A virada foi depois do curso da massoterapia, que eu já tinha ali alguns conhecimentos, aqui, muitas curas aconteceu na minha vida, e já estava acontecendo, e aí eu fui me aprofundar. Aí eu conheci uma terapeuta, fiz algumas sessões com ela, e aí foi fazendo a reprogramação mental e tal, tudo mal, seja. E fui passando pelo processo de cura. Passei com psicanalista, fiz também vários tratamentos, ressignifiquei minha história, e venho, e venho, e venho. E aí, quando foi em 2002, eu comecei a estudar para hoje eu atuar na área da mentoria. Que bom. Hoje você é mentora. Hoje sou, graças a Deus. E seus filhos estão bem? Estão bem. Minha filha hoje já trabalha, está na faculdade, já concluiu esse ano. Meu filho também está bem. E, assim, casei novamente. E, graças a Deus, hoje, aonde eu estava, como você falou, não estou mais. Lógico que tudo é um processo, né? Sim. Não é assim. Só que, voltando um pouquinho atrás, quando foi que eu realmente decidi que eu seria outra mulher, que eu seria outra pessoa? Foi quando eu aceitei a minha história. Porque as pessoas têm muito aquela de... porque as pessoas acham que ressignificar a história é jogar ela fora. Não. E a gente só consegue entender esse próximo nível, esse próximo passo, quando a gente aceita, respeita. Porque quando a gente aceita, a gente respeita o que a gente viveu. Por quê? Tudo que a gente viveu, infelizmente... outra coisa, voltando só um pouquinho. Quando a primeira vez que eu acho que o segundo encontro, se eu não me engano, que eu fui passar com a psicanalista, ela falou assim, olha, a sua história que você viveu, e foi você que escolheu. Aí eu, como assim? Ela, você que escolheu viver essa história. Eu falei, não. Aí eu não pedi para nascer, eu não pedi para... Como que eu escolhi?
Aí ela falou assim, olha, processa essa informação e no próximo encontro a gente conversa sobre isso aí. E aí, a internet novamente. Tá dando para escutar? A gente já está finalizando, gente. Espera só um pouquinho. E aí foi quando depois eu fui realmente processar toda aquela informação e aí ela foi me explicar. Porque todos nós nascemos já com a programação. Porque nossa mente é reprogramada. E lá, informações lá da minha bisa, da minha avó, da minha mãe, e essa bagagem veio todo comigo. Né? Existem situações em nossas vidas, existe programação que ela é gerada lá na fase intrauterina. Então, ela falou, quando ela falou assim, você escolheu viver, ela não estava dizendo que eu era culpada de estar passando aquele processo. Não vai passando. Porque passando é uma fase para passar. E se você não falar o emocional, isso nunca passa. Entendeu? Sim. Então, não é passar, é viver. Eu sempre falo para as minhas meninas que eu estou passando. Não, você não está passando. Vai viver a sua vida. Então, se você aceitar viver isso aqui, essa vida, não sai dela nunca. Quando você respeita também o processo da sua história, você ressignifica ela com mais força, com mais autonomia, vamos dizer assim. Então, hoje eu olho para a minha história, eu olho para meus pais, só sinto gratidão. Sim. Por quê? Porque eu vi que eu estava repetindo padrões ancestrais, eu estava repetindo comportamentos não meus, porque eu nasci em um lar onde eu fui programada para aquilo. Então, até que eu cheguei na minha fase adulta, foi uma programação. Então, a partir de 2002, quando eu decidi, falei, não, eu quero criar uma história. Se tem como reprogramar, a programação vai ser diferente. Aí, o processo de fazer a carta para a criança interior, foi um processo muito dolorido para mim, eu tive que refazer não sei quantas vezes. Essa semana passada, diferente que a gente está dando uma recapitulada, eu fui escrever uma carta para minha mãe. Minha mãe não está mais entre nós, né? Nem conheci, na realidade. Nem essa, eu nem conheci minha mãe. No auge que era para conhecer minha mãe faleceu. Entendeu? Aí, quando foi para fazer a carta para o meu pai e para minha mãe, a programação, nossa, foi o período que eu fiquei mais lá dentro. Só que, para tirar essa culpa de mim, tirar essa culpa dele, tem uma hora que as coisas não acontecem na sua vida, você vai culpar quem? Que tá perto. Porque me privou, porque isso. E eu sempre tinha aquela, toda a situação que me acontecia, eu falava, minha mãe é a culpada. Porque se minha mãe tivesse comigo, não teria acontecido. Eu estava desse jeito. E aí, eu fui escrever essa última carta agora, eu olhei assim e falei, meu Deus, quanta gratidão. A missão da minha mãe só foi me dar a vida. E tudo bem por isso. Ela não me deve nada, tá tudo certo. A missão do meu pai, mesmo eles têm entendimento, foi me criar daquela forma ali. Ele também carrega uma programação dos pais dele. Ninguém tem culpa. Sim, sim. Só que a gente é quem precisa entender isso e faz da programação que você quer. Sim. Entendeu? Então, A questão com a mãe, quem tem questão com a mãe, ele vai trabalhar a vida inteira. A vida inteira você vai trabalhar. E aí você vai ficar emotiva, vai mexer. Quando a pessoa tem a questão com a mãe desse jeito, dificilmente ela consegue manter o que conquista. Ela precisa estar trabalhando. E assim, no meu caso, eu sou cristã. Então, assim, eu trabalho da seguinte maneira, Jeane. Quando eu decreto algo, eu já tomei posse daquilo. Então, quando eu vou atender meus clientes, por exemplo, alguns deles são também, eu digo assim, olha só, a gente não vai mais voltar nesse assunto, a gente vai fazer ele uma vez só. Porque aí fica uma roda viva, né? E aí o que vai acontecer? Quando você faz um movimento para que você acolha, perdoe, renuncie os pactos e votos daquilo que aconteceu, daquela pessoa, de tudo, vai acontecer de novo, dali um tempo, de você voltar pro casulo, dizer assim, ai meu Deus, hoje eu não quero, ai eu tô isso, eu tô aquilo, eu sou terrível. Naquele exato momento, você vai dizer, eu já resolvi isso, eu já tratei isso, eu tomo posse da minha cura, eu tomo posse daquilo que já é meu, eu já sou mais que vencedora, não aceito mais voltar nessa dor. De tanto você, por quê? Porque você vai validar o ato que você fez, senão fica a vida inteira
Aí chega numa pessoa e fala, ó, tem que mexer nisso. Chega noutra pessoa e fala, ó, tem que mexer aquilo. Porque a pessoa não se posiciona, ela não toma posse da nova identidade dela. E ela vai acreditando no que vão falando. Ah, mas você tá com angústia? Então, eu já fui curada. Essa sensação aqui é a minha mente. E a minha mente é só uma parte do que eu sou, ela não sou eu. Eu já tomei posse sim da minha cura. Eu já resolvi isso lá em tal lugar, com tal pessoa, já está resolvido. E eu tomo posse desse novo comportamento. Então, esse é o ponto que a gente trabalha aqui, que é de decisão. Quando eu falo que é perder o medo de aparecer, hoje nessa live, você conseguiu ver alguns motivos pelos quais as pessoas não aparecem. E grande parte disso são bloqueios da infância. Isso. E eu tenho clientes que eu trabalhei com ela, eu fiz com ela tudo que tinha que fazer e ela continua não aparecendo. É uma escolha dela, a gente respeita, né? Agora, as que escolheram aparecer para a vida, se posicionar não com orgulho, mas com merecimento, elas prosperam. E prosperam muito. Por exemplo, eu tenho uma amiga pessoal que ela sempre teve vergonha de pedir um aumento para a chefe dela. Sempre. Eu falei, amiga, você precisa aparecer para ela. E ela começou a vestir roupas, a se comportar, a ter uma nova comunicação diferente. E a própria chefe chegou e falou assim, eu vou aumentar seu salário. E ela aumentou mais do que o que ela ia pedir. Por quê? Porque ela apareceu, ela se posicionou, entendeu? Entendi. Eu falei assim, já se comporte como se fosse o que você gostaria de ter. Não é pedir, é entregar primeiro. Então, isso faz toda a diferença. Jeane, para finalizar, qual é o conselho que você deixa para quem está ouvindo? E talvez, Jeane, esteja passando exatamente pelo que você passava, não em todos os aspectos, mas em alguma coisa. O que você fala para essa pessoa? Bom, olhando para o que foi base para que eu chegasse hoje onde eu ainda estou caminhando, sempre procurar respeitar o processo, sim, mas não aceitar ficar lá, sabe? Respeitar a história que você teve, mas não se permanecer. Sim. Como eu falei, tudo está programado na sua mente. Então, qual a próxima programação você quer para você quer viver? Essa programação que eu estou falando é em todos os sentidos. Qual o estilo de vida? O que você quer na vida? Sim. Você está decidido aqui. Está decidido a ficar sentada, prostrada, chorando, mimizando, culpando todo mundo, porque é normal nesse processo. A gente tem que terceirizar nossas dores para alguém. Entende? Sim. Então, quando a gente só terceiriza, a gente deixa de olhar para dentro da gente, porque o culpado sempre vai ser o outro. Por isso que eu falei, hoje eu não carrego culpa nenhuma, ninguém é culpado de nada, nem eu mesmo sou culpada de nada. Apenas eu estava vivendo uma história, uma programação que foi instalada em mim. Só que eu decidi sair de lá. Decida quem você é de verdade. A sua verdadeira identidade. Você nasceu para quê? Você quer chegar onde? Quem é você? Então, primeiro acontece a desconstrução daquilo que a gente já tinha, né? Exemplo, eu tive que me desconstruir de muita coisa que estava construída não ao meu consciente, isso era no meu inconsciente. E hoje não, hoje eu tenho uma construção sólida que eu mesma, depois que eu entendi, eu decidi, eu não aceito, porque eu nasci na família assim, porque não sei o que, então você pode ressignificar a história, a sua história ainda dá tempo, não precisa ficar em repetição, você fica nesse luto, entende? Então, a vida tá aí para todos, né? E é isso aí. Olha, foi uma bênção ter você aqui. E eu quero te pedir autorização para deixar esse vídeo gravado e postar no YouTube com cortes e chamadas. Você permite? Pronto. Eternamente. Ficar aí para que as pessoas consigam ver. E mais na frente, quando você estiver em outro nível, você vai dizer, olha só aqui como estava e olha como aconteceu. Gente, muito obrigada. Quero que vocês entendam que ninguém vai fazer nada por você que você não queira. E às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas você tá muito incisiva nisso, muito isso, muito aquilo. Não, é questão de posicionamento. Vitimismo, mimimi, não vai levar você a lugar nenhum. Saia desse lugar de ser a vítima, a coitada. Pelo amor de Deus, isso não faz ninguém protagonista. Eu estou muito orgulhosa, Jeane. Vamos juntas.
Vamos se conectar mesmo. E assim, você que está aqui, a gente tem o nosso programa que é a Fórmula de Aparecer. Não deixe de fazer uma aplicação gratuita para saber se esse programa é para você. O link está na bio do Instagram, a Fórmula de Aparecer, onde você vai conseguir aparecer diante da vida, aparecer no seu trabalho, para a família e prosperar muito mais do que você já prospera. Gratidão e até a próxima live. Um Eu que beijo, Jeane. agradeço, Rafael. Tchau, tchau. Beijo, Obrigada. Jeane. Conta comigo, viu? Obrigada também. Tchau, Tchau. tchau.